A igreja dá glória a Deus. 1 Samuel. Glória a Deus. Ei, calabaçúrias. 1 Samuel, capítulo 12. A igreja dá glória a Deus. Livro de 1 Samuel. O Senhor colocou esta palavra no nosso coração. Nós vamos estar meditando junto com a igreja. Quantos glória a Deus. 1 Samuel capítulo 12. E o versículo 1. Todos acharam, irmãos? Quantos glória a Deus. 1 Samuel capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que eu ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, já encaneci. Eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Versículo 3. Atenta comigo no versículo 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem eu tomei o boi, a quem eu tomei o jumento, a quem eu defraudei, a quem eu tenho oprimido, e a quem cujo a mão eu tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram a Samuel: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: O Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha que nada tendes achado em minha mão. Então disse o povo: Seja testemunha. Amém? Senta. Senta dando glória a Deus. Faz um barulhão bem gostoso. Oh glória! Oh glória! Oh glória! E calabaia surimi canta labá. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor outrora, irmãos, levantou o irmão Samuel no lugar do profeta Eli, do sacerdote Eli, do homem chamado Eli, porque Eli e a sua casa tinham se corrompido diante de Deus. E a Bíblia, ela é categórica e enfática em nos dizer que a Bíblia fala que antes que a lâmpada da casa de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. Isso traz para nós uma questão bem enfática, que ninguém é insubstituível. Ninguém está acima de ninguém. Não achamos nós que somos alguém porque somos presbítero. Não achamos nós que somos alguém porque somos diácono. Não achamos nós que somos alguém porque somos pastores. Não achamos nós que somos alguém porque cantamos bem ou não cantamos. Que somos alguém acima de alguém, estamos acima de tudo e acima de todos. Às vezes estamos com a lâmpada apagada já e estamos achando que somos alguém. Só que a lâmpada da casa de Deus jamais vai se apagar. Antes que a palavra acabe, antes que a palavra se feche, antes que a mensagem da cruz encerra
o seu edito, Deus levanta alguém, coloca em nosso lugar, para a palavra dele continuar sendo anunciada. Coitado de nós, se nós achar que nós somos alguém. Nós temos que tomar cuidado, que talvez Deus já tenha levantado alguém para anunciar a palavra em seu lugar. Quando o coração de Saul achou que fosse ele o maioral de Israel, o Senhor levantou alguém em seu lugar. E agora, irmãos, a gente vê que Deus chama esse moço desde a sua mocidade. O presbítero Paulo pregou aqui mais de 5 dias nessa campanha, né? De forma correta, assim, de forma contínua. Mas ele veio expressando desde o seu nascimento. Esse homem chamado Samuel, um homem escolhido por Deus, desde o ventre da mãe, porque a mãe votou ao Senhor, dizendo: não vai ser meu, o menino vai ser do Senhor. Sabe por que isso, irmão? Porque eu vi ali um paralelo entre a necessidade de Deus e a necessidade de Ana. Ana necessitava ter um filho para tirar o opróbrio das suas costas e ser mãe. E Deus precisava de um profeta para estar dentro da sua casa. Como dizendo, Ana falou assim: o Senhor vai me dar um filho, vai ser para tirar o peso da minha vida como mãe, vai ser um menininho que vai correr dentro de casa, vai crescer sendo dentro de casa, vai ser um filho para ajudar o pai, vai ser um trabalhador para ajudar dentro da casa do pai. Negativo. Ela falou: o Senhor dá ele para mim, para tirar o meu opróbrio como mulher, mas não vai ser meu, vai estar sempre dentro da tua casa. Vai ser aquele que vai acender a lâmpada do santuário outra vez, que está apagando, para o teu nome ser exaltado e glorificado. Agora, irmãos, nós começamos a meditar que o nosso irmão Samuel, ele tinha 3 pontos firmados em Israel. Samuel, ele foi levantado no lugar de Eli como sacerdote. Mas Samuel não era só sacerdote. Samuel foi levantado como profeta, e Samuel também foi levantado como juiz. Samuel tinha essas 3 características em Israel. Ele não era só sacerdote. Samuel, ele não foi rei, mas ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Porque ele estava diante do povo para julgar, estava como profeta para anunciar a verdade de Deus, e estava como sacerdote para oferecer sacrifício diante do povo. Então ele tinha essas 3 fases, menos rei. O único que tem as 4 características é a pessoa bendita de Jesus. Jesus é sacerdote como a ordem de Melquisedeque, ele é juiz dos juízes, ele é também profeta, porque ele foi profeta diante do povo, e a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O único que tem a característica de rei, sacerdote, profeta e juiz é a pessoa bendita de Jesus. Mas Samuel pegou as 3 características: sacerdote, profeta e também juiz de Israel. Então toda a nação de Israel, eles tinham medo, eles tinham temor de um homem por nome Samuel. Aonde Samuel ia entrando na cidade, o povo já gritava: é de paz a tua vinda. O Senhor veio com paz aqui. Mas o tempo passa. Sabe o que o povo faz? O povo, ele começa a olhar para as outras nações. Eles viam que as outras nações tinham rei. Israel não tinha. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão diante de Samuel e falam: nós queremos um rei para nós. Nós não temos rei. Mas estamos só debaixo das tuas mãos. As outras nações têm rei. Nós também queremos um rei. Sabe o que aconteceu? Isso entristeceu o coração de Samuel. Porque o povo não queria mais Samuel na frente de Israel, mas eles queriam um rei. Sabe o que Samuel fez? Samuel foi diante de Deus em oração, triste, angustiado, falou: olha, o teu povo tem me rejeitado para estar diante deles. Aí o Senhor olhou para Samuel dizendo: não, o meu povo não tem te rejeitado. O meu povo tem rejeitado a mim, porque eles não querem mais ouvir a voz de Deus.
Sabe por quê, irmão? Porque aonde Samuel estava, havia correção. Aonde Samuel estava, havia profecia da parte de Deus. Aonde Samuel estava, o sacrifício era feito diante do altar de Deus. Aonde Samuel chegava, o povo sabia que chegava um homem cujo a presença de Deus era na vida daquele homem. Não era um homem de brincadeira, não era um homem de chocarrice, não era um homem de piada, não era um homem de subordinação, não era um homem de pecado, era um homem que andava 100% na presença de Deus. Só que uma coisa, o povo queria um rei. Irmão, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje parece que não adianta mais pregar a palavra. Hoje parece que não pode mais anunciar a palavra. Hoje nós temos que mudar totalmente a liturgia. O povo está cansado de ouvir a mensagem. O povo está cansado de ouvir a palavra. Tem que levantar alguém melhor. Tem que levantar alguém que faz nós trabalhar de forma mais melhor. Vamos parar com esse negócio de santidade. Vamos parar com esse negócio de mensagem. Vamos parar com esse negócio de sacrifício. Vamos parar com esse negócio de oração. Vamos parar com esse negócio de jejum. Porque hoje isso, irmão, infelizmente, não traz mais multidão. Infelizmente hoje isso não enche mais a igreja. Infelizmente hoje não traz isso mais uma visão que o povo tem que escolher esse caminho. Sabe para quê? Não é para alegrar o pastor da igreja. É para ter direito de salvação e vida eterna. Porque hoje, uma igreja super lotada, super cheia, com luzes coloridas, né, presbítero Paulo? Com a fumaça subindo do altar, com a luz focada somente no pregador, e o povo só chacoalhando para lá e para cá. Tá bom demais, não precisa desse negócio mais não. Mas eu quero anunciar que Deus ainda vai levantar Samuel na terra, para mostrar para o povo que a mensagem da cruz é aquela que conduz para a eternidade. Aleluias! Mas agora, irmãos, Saul é escolhido para o povo, para reinar para o povo. E aqui, irmãos, eu quero trazer para os irmãos uma palavra onde lemos, que Samuel convida todo Israel. E aqui vem uma coisa para nós cristãos. Samuel colocou diante do povo as suas queixas. Samuel colocou diante do povo tudo aquilo que ele fez diante do povo e diante do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu e você, cristão, servo de Deus, temos que ter, a cabeça erguida. O povo pode até virar as costas para o presbítero Paulo, o povo pode até virar as costas para o cooperador Oséias, o povo pode até virar as costas para a minha irmã, mas uma coisa, você tem a tua cabeça erguida. Você sabe o Deus que você tem servido. Talvez despreza nós por causa da palavra, despreza nós por causa do porte cristão, talvez despreza você por causa da verdade. Fica tranquilo, tem um Deus no céu que defende a sua causa. Samuel começa a olhar para o povo dizendo: hoje não vai ser amanhã, vai ser hoje. Vocês vão testificar contra mim. Qual foi o dia que eu peguei o boi da mão de vocês? Qual foi o dia que eu peguei o jumento? Vocês vão levantar contra mim agora para me apontar. Agora não é eu falando para vocês as coisas de Deus, não. Agora é vocês que vão testificar contra mim. Qual foi o dia que eu peguei um boi de vocês, um jumento? Qual foi o dia em que eu peguei um presente? Qual foi o dia em que vocês me deu um carro de boi? Qual foi o dia em que vocês me deu uma ovelha? Qual foi o dia em que vocês me pagou suborno? Para mim tampar os olhos. Pode pecar aí, viu, irmão? Não estou vendo nada. Pode pecar aí, viu, tribo de Israel? Eu não estou vendo nada. Qual foi o dia em que vocês falhou? Que eu não trouxe a correção de Deus para vocês? Qual foi o dia em que vocês pecou, em que eu não anunciei a verdade de Deus para vocês? Vocês vão ter que me apontar. Qual foi o dia em que eu pedi suborno? Qual foi o dia em que eu falei, viu? Me dá milão que eu fecho a boca. Me dá um dinheirinho na conta
que eu fico calado. Se fosse hoje, faz um pix para mim, direto para minha conta, que eu não falo para ninguém. Se é hoje, me dá um carro novo na garagem, que eu fico de boca fechada. Se é hoje, viu, vamos fazer um negócio aqui, você paga uma casa nova para mim, que eu não vou anunciar o teu pecado para ninguém. Samuel olhou para o povo dizendo, aponta para mim, qual foi o dia em que eu fechei os meus olhos para isso? Sabe por quê? Porque a geração atual que estamos vivendo, a gente tem que colocar as mãos nos olhos. Sabe para quê? Para não anunciar o pecado mais do povo. Hoje o povo adultera, hoje o povo comete fornicação, hoje o povo não sai do pecado, hoje o povo não sai das imundícias, hoje o povo não sai das coisas que desagradam a Deus. E sabe o que nós temos que fazer? Tampar os olhos. Sabe por quê? O principal hoje é o dízimo. O principal hoje é a oferta caindo dentro da conta da igreja. O principal hoje é que um camarada está pagando caro para estar dentro da igreja e eu tenho que cobrir os olhos do seu pecado, deixando a alma dele para o inferno, não anunciando as verdades de Deus. Só que tem uma coisa, meu irmão, Deus ainda tem Samuel na terra, alabassúria, que não vai tampar os olhos para o pecado da sociedade, mas vai anunciar o pecado de alguém. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? O povo está comprando a palavra, só que a palavra de Deus não está à venda. O operador Oséias pregou esses dias aqui, que Nabote perdeu a vida, mas não vendeu a herança. Morreu no próprio terreno que foi a herança dos seus pais, mas não vendeu aquilo que recebeu dos seus pais. O senhor é o rei? Sou rei. A senhora é rainha? É rainha. Tem placa de venda aí na sociedade minha? Tem placa de venda aí onde está a herança do meu pai? Está vendendo? Tem número de telefone aí? Você está vendo aí? Por que você quer comprar a herança do meu pai? E a rainha sabe o que fez? Põe preço. Põe valor. Eu quero anunciar para você, põe o preço que você quiser. Acabe era o rei, tinha dinheiro, tinha prata e tinha ouro. Nabote, ponha preço, eu pago o preço. Ponha valor, eu pago o valor. Nabote falou, não, a vinha dos meus pais não está à venda. Eu vou guardar essa herança que eu recebi de meus pais. Hoje, irmãos, você vê por uma nação corrompida. Você pega uma nação chamada Brasil hoje, você pega um Brasil hoje, começando lá do seu poder judiciário, está tudo vendido. Sabe por quê? Tem alguém pagando o preço. E por causa do pagamento alto, lá há muitos que se vendem. Você vê hoje o mundo voltado a um preço fácil, porque alguém põe um preço e alguém se vende. Alguém põe um valor e alguém se vende. Não pensa você que o diabo não tem colocado oferta para você diante dos seus olhos, suborno para você perder o seu direito de salvação, que você está enganado. Até para Jesus o diabo ofereceu suborno. Até para Jesus o diabo colocou preço, falando, se tu prostrar, joelhar, me adorar, ó, tudo que eu tenho, o mundo todo é seu. Eu coloco na tua mão para você ter poder. Sabe o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Eu não preciso do seu suborno. Eu não preciso da sua oferta. Eu não preciso do seu preço. Eu vou adorar aquele que vive e reina para sempre. Quanto que o diabo tem apresentado para você? Samuel olhou para o povo dizendo, viu? Eu quero que vocês falem para mim, qual foi o dia que eu tampei os olhos para não mostrar o seu pecado? O rei Saul pecou, a primeira oferta que Saul foi oferecer diante de Deus, ele fez coisa errada. Samuel olhou para ele dizendo, você me espera, porque eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Você não faça isso, porque esse é o meu papel. Você é rei. E eu sou sacerdote. Quando ele viu que Samuel demorou,
que os homens já estavam de olho neles para guerrear, ele falou: traz o holocausto, vamos oferecer o sacrifício. O rei tomando o lugar do sacerdote. Aí sabe o que Samuel fez? Chegou depois e falou: o que fizeste? Não, eu vi que você demorou muito, a gente cansou de esperar, já está em período de guerra, então ofereci o sacrifício no seu lugar. Samuel falou assim: olha, se você tivesse esperado eu chegar, Deus tinha confirmado o teu reino para sempre. Só que uma coisa, você não soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Você quer saber de uma, Saul? Deus já separou alguém para pôr no seu lugar. E quem Deus separou para pôr no seu lugar é segundo o seu próprio coração. Meu irmão, se nós como cristãos, se você como cristão, se você como uma serva de Deus, se você como um servo de Deus, começar a aceitar suborno, começar a passar a mão na cabeça do pecado, começar a passar a mão na cabeça daquilo que desagrada a Deus, dizendo que não tem problema, dizendo que não tem nada a ver, porque isso aí, irmão, não tem problema. Hoje, no dia de hoje atual, nesse tempo de Copa do Mundo, infelizmente, a maioria dos cristãos estão diante de uma televisão, estão diante do computador, estão diante de um celular, sabe para quê? Porque não pode perder os homens batendo uma bolinha, assistindo Copa do Mundo. Não, irmão, é meu time, é o Brasil. Toma cuidado, não aceita o suborno de Satanás. O Senhor te chamou para brilhar no meio das trevas. Ele anda labaias. Não tampe os olhos para essas coisas. Ai, irmão, eu tenho que... Ai, meu Deus do céu, está dentro de casa, é cristão, serve a Deus, mas aí fica preocupado. Nossa, será que o Brasil está ganhando? Será que o Brasil está perdendo? Será que como é que está o jogo? Será? Doido da cabeça, ele está perdido. Ele não sabe diferenciar entre a oferta do altar e as coisas desta vida. Sabe por quê? É o suborno que o diabo coloca diante dos teus olhos. Você não sabe separar entre a internet, entre a pornografia, entre as coisas dessa vida e as coisas que Deus tem colocado diante do altar. Pelo amor de Deus, não aceita o suborno. Abra os olhos para ver aquilo que as coisas que são de Deus. Samuel não aceitou um algo diferente. Samuel ficou diante de Deus. Eu quero que vocês coloquem diante dos meus olhos. E estou falando para vocês porque eu estou aqui como um servo de Deus. E nós temos um servo testemunha. De quem que eu peguei alguma coisa? De quem que eu peguei alguma coisa? Porque hoje, sabe o que é mais fácil? Eu dar a mão e falar: não, irmão, fica tranquilo. Ninguém está aqui para jogar ninguém no inferno, não. Ninguém está aqui para condenar ninguém, porque juiz é o nosso Deus. Mas nós começar a passar a mão no pecado, nós começar a alisar as coisas erradas, nós começar a concordar com as coisas que desagradam a Deus diante do altar, e tampar os olhos para isso, ó, baixa os olhos, coloca um óculos escuro aí, presbítero Rafael, o senhor não viu nada. É como a pessoa que está subornando, roubando alguma coisa, e aí passa perto assim, viu? Você não viu nada, hein? Não, fica tranquilo, não vi nada não. E você passa como de olho largo, como aquele sacerdote que passou e viu o homem caído na beira do caminho. Como aquele homem que passou, o levita, e viu o homem na beira do caminho, como dizendo: deixa eu tampar os olhos, não estou vendo nada. Você acha que Deus não vai cobrar de nós? Você acha que o Senhor não vai requerer de nós? Pode ficar tranquilo. O suborno que nós recebemos hoje vai servir para nós ir para o inferno amanhã, queimar nas cadeias infernais, porque não guardamos e nem valorizamos essa santa palavra. Se tem uma coisa, irmãos, que o homem de Deus e o servo de Deus nunca pode aceitar, é o suborno pelo pecado. Uma certa vez eu estava no monte, orando junto com os irmãos, e no início do meu evangelho, no início de que eu voltei para a casa de Deus, nós fizemos uma campanha no monte de 7 dias. Ô irmão, pensa numa campanha tremenda, coisa do céu. 7 dias, mais 7 dias, para de chuva. Chuva. Você estava dentro de casa, o céu, estava a coisa mais linda. Nós saíamos para ir para o monte, caminhando, entrava no meio da mata para entrar no monte. O céu parece que fechava e chuva, chuva, chuva. Mas 7 dias assim, irmão, que nós vimos Deus manifestar milagre. Nós olhávamos assim, no último dia,
Nós estávamos bem no meio da mata, em cima daquele monte, a chuva caiu, o farolete apagou, e a luz não iluminava mais. E falei, e agora? Como é que a gente vai sair disso aqui? Nesse trio escuro desse jeito? Perigoso, irmãos. O sangue de Jesus é testemunho do que eu vou falar para os irmãos. Aonde nós estávamos assim, aquilo, presbítero Paulo, parecia um trio de fogo que iluminou o caminho assim até a saída do monte, para nós sair do monte. Aquele mundo não suportou de tanto poder de Deus, de tanta glória. Aquilo, os irmãos que foram no monte, que vê as maravilhas de Deus, que vê o negócio incendiar, bom, não tem nada diferente, não tem nada de tão gostoso que é. E a gente viu aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Só que lá no monte, o irmão que estava junto com a gente, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, essa semana, se ele não vigiar, o diabo vai derrubar ele. Eu falei, Jesus, que isso? E a gente ali naquele poder, naquele fogo. E eu chamei ele de canto, eu falei, irmão, vem cá. Ele falou assim, o que foi, irmão? Nós estamos aqui, nós reunidos, só em 3. Foi eu e o outro, o irmão e meu irmão. Nós estamos só em 3 aqui. Mas eu quero falar algo de Deus para o seu coração. Nós estamos encerrando essa campanha hoje. Nesse dia chamado hoje. Daqui para frente, tem 7 dias nessa semana. Se o irmão não vigiar, o diabo vai te derrubar. É isso, irmão. Para com isso. Sabe o que é isso, irmão? É não aceitar o suborno. Se Deus te deu o recado e te mostrou, faz o que Deus colocou no seu coração. Talvez você está arrancando alguém das garras do diabo. Ele falou, não, irmão, que isso? Nós estamos aqui num poder desse, um negócio gostoso, nós recebendo poder. Você acha que eu vou fazer isso? Sou um obreiro, sou um cooperador da casa de Deus. Falei, amém. Falei, talvez é coisa do meu coração, meu irmão. Mas o Senhor mandou falar, estou te entregando. Não quero ver minha mão manchada de sangue, não, meu companheiro. Está entregado o recado de Deus. Saímos do monte, fomos embora para casa. Segunda-feira, terça-feira nós estávamos em casa, eu reunido, meu saudoso pai, meu outro irmão, todo mundo na sala reunido. Daqui a pouco uma pancada no portão, bateu no portão de casa. Falei, meu Deus do céu, essa hora, saí no portão de casa, quem? O irmão. Falei, pode senhor, companheiro, como é que você está? Em vez de eu receber aquele sorrisão gostoso, né? Aquele mesmo fogo do monte, estava assim, presbítero Paulo, ó, cabeça baixa. Falei, o que aconteceu, rapaz? O que foi? E eu era o dirigente daquela época dele ainda na igreja. O que aconteceu? Ô, rapaz, eu vim aqui para ver o que o irmão vai fazer comigo. O que aconteceu? Eu não suportei, eu caí ontem. Rapaz, eu caí. O que Deus mostrou para o irmão lá no monte, irmão, parece que eu não sei o que aconteceu, rapaz. Não dei ligança, saí com aquilo como se não fosse nada. Mas ontem eu fui para a cidade de Campinas, lá no meio do centro, não consegui me controlar. Eu caí na tentação do diabo. Eu cometi pecado diante de Deus. Mas sabe o que é isso, irmão? É que Deus deu um anúncio antes de cair. O Senhor deu um aviso antes de tropeçar. O Senhor tomou a boca de alguém anunciando, toma cuidado. Vocês estão aí no fogo, vocês estão na chama, vocês estão no clamor, vocês estão na oração. Mas o diabo já está fazendo as suas ruaças, preparando o seu laço. Abra os olhos para vocês não cair. Porque o diabo não respeita 7 dias de monte, 7 dias de jejum, carteirinha de pastor, carteirinha de presbítero, não. De qualquer maneira ele vai armar o laço para você cair. Mas se nós vigiar e ficar debaixo da porção do sangue de Cristo, o livramento de Deus virá para a nossa vida. Aleluia. E aquele homem, irmãos, não vigiou e quis conversar, como dizendo assim, viu? Faz o seguinte, não precisa falar nada para os irmãos, não, fica tranquilo. O senhor viu o que o senhor vai fazer aí, mas fica escondido aí, vamos falar. Eu olhei para ele e falei, negativo. Mas como assim? Negativo. O senhor falhou? Falhei. Então mesmo o homem que falhou, é o mesmo homem que vai anunciar a sua falha. O senhor errou? Errei. Então mesmo o homem que errou é aquele que vai anunciar suas falhas. Porque o homem tem que ter, irmãos, até o prazer que ele faz. Às vezes ele na carne ele caiu, mas também tem que ter o caráter de honrar que ele falhou. Você vai chegar diante dos irmãos e vai falar. Chegou, anunciou, pagou o preço por causa das falhas, pagou o preço por causa do erro, mas jamais nós encobrimos a falha de alguém. Sabe por quê? Não podemos aceitar o suborno. Hoje se paga o suborno para estar em cima do altar. O altar hoje de Deus está cheio de adúlteros, de adúlteras,
de pecadores, tudo, talvez aprofundado na lama, e a porta do altar aberta para ele entrar e sair. Sabe por quê? Porque o suborno do dízimo dele fala mais alto. Não mexe com fulano não, porque fulano, a nota que cai aqui é preta. Aí está indo ele e o pastor para o inferno. Sabe por quê? Porque aceita o suborno. Mas Samuel, de cabeça erguida, falou: eu estou saindo da frente de vocês, vocês escolheram um rei, mas eu nunca deixei de anunciar as verdades do Senhor. Eu nunca deixei de abrir a boca e dizer: você está em pecado, você está errado. Irmãos, às vezes nós vamos ser um João Batista, que vê o camarada num carrão passando com a mulher do irmão, e vai falar assim: ah, miserável, você está em pecado, né? Aí João Batista fala: ó, você não é digno de estar com a mulher do teu irmão. Aí a mulher olhou e falou: um dia eu corto teu pescoço. Pode até cortar o pescoço, mas eu não vou deixar de falar da verdade. Quando a menina apresenta diante do rei, que dança bonito para lá, dança bonito para cá, o rei olhou e falou: filha, até metade do reino, se você pedir, é seu. Pode pedir, você vai ser a mulher mais rica da cidade. Aí foi na mãe, a mãe falou: o que você quer, mãe? Eu quero a cabeça de João Batista. O quê, mãe? Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Eu estou cansado daquele profeta. Eu estou cansado daquele miserável. Manda cortar a cabeça dele e trazer para nós aqui num prato. Perdeu a cabeça, mas não deixou de anunciar as verdades de Deus. Perdeu a cabeça, mas foi fiel à santa e bendita palavra do Senhor. Você quer aceitar suborno? Fique tranquilo. Você quer andar de mão dada com o mundo? Pode tocar o barco. Fica tranquilo, toca o barco. Você quer esconder? Esconde. Eu quero ver o dia que você estiver diante do Senhor. Aí a coisa vai ser diferente. Mas enquanto Deus for dando graça para nós, irmãos, dando palavra, dando virtude, talvez nós vamos ser somente a minoria, mas a verdade aqui não vai ficar em oculta. Ela vai ser anunciada ao coração de alguém. Oh, glória! Eu quero ver Deus tomar a boca de servo deles aqui e de serva deles, anunciando a verdade desta palavra. Mas a igreja de Cristo não vai aceitar o suborno. É o irmão que um dia chegou diante do pastor e falou: eu quero conversar com o senhor. Ofereceu dinheiro para todo mundo. Todo mundo aceitou o dinheiro que ele queria. Um homem rico, mas estava em pecado. Todo mundo que ele passava, a igreja que ele passava, o checão que fazia, aceitava. Teve um dia que ele fez um cheque para um cidadão, um certo pastor, falou: ó, está aqui, ó, X milhões vai cair na conta do senhor agora, mas eu quero servir a Deus aqui com o senhor, do jeito que eu sou, do jeito que eu ando, com o pecado que eu vivo, porque eu não consigo fazer diferente. Então, o que o senhor acha? O pastor chamou ele no escritório e falou: vem cá. Catou a Bíblia, ó. Bíblia. Você entendeu? Estou lavando a minha mão diante dos seus olhos, porque eu não quero ver tua alma ir para o inferno. E o seu dinheiro, põe no teu bolso. Abriu a porta e falou: ó, a porta está aberta. Pega o caminho e vai para a tua casa. Aqui você não tem espaço, porque aqui a palavra de Deus não é comprada por valor. Sabe o que o homem fez? Falou: então é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou viver até o dia em que Deus abriu uma porta na minha vida. Porque em todo lugar que eu passei, eu ofereci o valor que eu ofereci, eles aceitaram. Mas aqui, o Senhor me mostrou a verdade de Cristo que liberta e transforma o coração. O dia que o seu parente, meu irmão, o dia que o ente querido da tua casa falhar e você passar a mão na cabeça, pode ficar tranquilo. O Senhor vai cobrar das suas mãos. Porque você aceita o suborno. O dia que seu filho falhar e você falar: filho, fica tranquilo, você não tem problema não, vamos dar um jeito. Você falar: é assim mesmo, meu filho, e você não corrigir, você aceita o suborno. É melhor se você ver ele chorar diante da palavra, do que você ver a alma dele para o inferno. Não aceite o suborno. Porque o céu, irmão, é daquele que vela por esta palavra. A igreja de pé. Deus em Cristo abençoe a igreja de Cristo.
seja um Samuel de Deus. Seja um marido Samuel. Seja uma esposa Samuel. Está errado? Acerta. Está fora? Acerta. Não está do jeito que Deus agrada? Acerta. Você foi chamado e levantado para isso. Sabe para quê? Para nós poder entrar na eternidade pelas portas.